Olá, paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você não me conhece, o meu nome é Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre 5 categorias de estímulos que podem desencadear a hiperestimulação e a saturação nas pessoas altamente sensíveis. Veja, quer você tenha recém-descoberto, agora há pouco, que é uma pessoa altamente sensível, quer você já saiba disso há algum tempo, é importante ter clareza que gerenciar os estímulos no dia a dia para evitar a hiperestimulação e a sua consequência, que é a saturação, é uma parte fundamental do seu autocuidado, na verdade, do seu bem-estar como uma pessoa altamente sensível. Para ser honesta, eu diria que é uma parte fundamental da sua estratégia de sobrevivência como uma pessoa altamente sensível vivendo num mundo hiperestimulante. Veja, você ou eu, nós, os altamente sensíveis, ficamos sobrecarregados, hiperestimulados e saturados com mais facilidade do que as outras pessoas. Isto não é nada demais, não é um problema, é um fato normal do seu sistema nervoso, que é muito receptivo aos estímulos. É isso que significa sensibilidade. Portanto, planejar, estabelecer limites e definir estratégias para responder às situações hiperestimulantes é uma parte essencial, deve ser, uma parte central do seu cuidado consigo mesmo, uma parte importante da sua estratégia de bem-estar, como eu falei antes. Quando você já está sentindo os resultados de estar sobrecarregado, sobrecarregada, ou seja, sentindo-se no limite, sentindo-se sem energia, sentindo-se extremamente cansado, cansada, queimado ou queimada, como a gente diz quando se trata de burnout, isto é o resultado do seu sistema nervoso dizendo: chega, basta, já foi demais, demais, demais. Isso não tem nada a ver com você ser dramático, exagerado ou fraco. É simplesmente o seu corpo enviando um sinal de que ele atingiu um limite. É, na verdade, o seu corpo cuidando de você. Portanto, para ajudar o seu corpo a cuidar de você e para evitar que você chegue num colapso, você precisa, como eu já falei, desenvolver o seu planejamento e as suas estratégias para lidar com as situações que são hiperestimulantes. E para lhe ajudar a criar esse planejamento e essas estratégias, eu dividi as situações que podem ser hiperestimulantes para nós em 5 categorias. Mas antes de falar delas, eu queria te dizer o seguinte: essas categorias são somente uma divisão meio arbitrária que eu fiz para lhe ajudar a compreender. Considere isso como uma espécie de estrutura básica e, a partir daí, olhe para a sua vida. Isto por quê? Porque duas pessoas altamente sensíveis não são iguais. Aquilo que pode ser hiperestimulante para alguns de nós pode não ser para outros. Aquilo que pode me levar à saturação pode não fazer o mesmo efeito em você. Por isso que é importante que você aprenda a perceber como você reage a cada um desses estímulos. Mas você pode estar pensando: tá, Rosalira, estímulos, hiperestimulação, pais são mais sensíveis, vem do sistema nervoso, mas exatamente o que é estímulo?
Esta é uma pergunta que não tem uma resposta tão objetiva assim. Estímulo é qualquer coisa que desencadeia uma resposta no nosso sistema nervoso central. Qualquer coisa que eu perceba já é um estímulo. Por exemplo, eu estou aqui, estou gravando esse vídeo e lá fora está um vento enorme aqui onde eu moro. Isto é um estímulo. Por quê? Porque eu estou ouvindo, porque eu fechei as portas, eu estou ouvindo o barulho do vento e isto está despertando uma reação no meu sistema nervoso, ok? Então, vamos entender agora as 5 categorias de estímulo que, para facilitar, eu também dividi entre estímulos externos, como o vento que está soprando, e estímulos internos, tá? Então, vamos ver. A primeira categoria de estímulos que eu queria chamar a sua atenção é a sobrecarga sensorial ou ambiental, os estímulos que provêm do ambiente e que são captados pelos nossos sentidos, como por exemplo, agora que eu falei do barulho que está fazendo o vento lá fora. Esse tipo de estimulação, né, ela é uma resposta do nosso corpo, ele é uma resposta do nosso corpo ao meio ambiente. Então, aqui a gente pode listar alguns desses estímulos, por exemplo, ruídos altos, irritantes, como zumbido, como buzinas, como britadeira e coisas do gênero, cheiros fortes, estar no meio de multidão e ter muitas pessoas esbarrando em você, coisas que lhe causam alergias, como poeira, pólen, estar nessas áreas, né? Ou fumaça, frio ou calor extremo, embora, de novo, veja, extremo varia de pessoa para pessoa, né? O toque de outra pessoa, pode, mesmo que seja agradável, é um estímulo agradável, mas é um estímulo, né? A textura das roupas ou dos tecidos, muitos de nós têm problemas, por exemplo, com as etiquetas das roupas. Tudo isso são estímulos que provêm do ambiente, são estímulos sensoriais, são nossos sentidos que captam esses estímulos, são estímulos externos. A segunda categoria de estímulos são as sensações físicas, e estes são estímulos internos. É importante você estar atento ou atenta às sensações do seu corpo, porque também são estímulos que desencadeiam reações no seu sistema nervoso. Exemplos desses estímulos: dor aguda, quando você sente uma dor muito forte, ou uma dor crônica, que você está com aquela dor o tempo inteiro, por exemplo, uma dor nas costas, e você meio que já se acostumou ou acha que se acostumou, mas aquela dor está o tempo inteiro pressionando o seu sistema nervoso a responder a esse estímulo. A fome é um estímulo importante, tá? A sede, o cansaço, né? As sensações corporais, sejam sensações agradáveis, sejam sensações desagradáveis, tudo isso constitui também estímulos que obrigam nosso sistema nervoso a reagir, a responder. Uma terceira categoria de estímulos é a sobrecarga emocional. Este, claramente, um estímulo interno, né, que vem da maneira como nós respondemos emocionalmente a determinados acontecimentos. E aqui eu queria chamar a atenção que pode haver uma certa confusão. Por quê? Porque algumas sensações físicas, que são aquela segunda categoria, podem desencadear em nós uma reação emocional, uma resposta emocional. Por exemplo, você está com fome e você fica irritado ou irritada. Ou você está com sono, com muito cansaço, tá? E você tem vontade, você não tem paciência para mais nada, você tem vontade de chorar, tá? Então, o importante aqui é você perceber onde começa essa sensação. A chave aqui é você entender que a sobrecarga emocional vem do seu humor, vem do seu coração ou até da sua mente, mas ela não começa nas sensações físicas do seu corpo.
fome, sede, dor, tudo aquilo que a gente já falou acima. A sobrecarga emocional, ela pode incluir, por exemplo, a tristeza, a raiva, a alegria, a depressão, a excitação, a ansiedade, tá? E tudo isso pode, de novo, ser hiperestimulante. Quarta categoria de estímulos com os quais a gente deve ter cuidado é a sobrecarga social. Esse tipo de hiperestimulação deriva principalmente de estar muito tempo em interação constante com outras pessoas. Todas as pais podemos lidar com algum limite de interação social, com algum nível de interação social. E o limite do que é estimulante e do que é hiperestimulante, do que é excessivo, varia de pessoa para pessoa. Esse limite é absolutamente individual. Em princípio, deve-se levar em consideração alguns fatores. Por exemplo, o limite da interação social é maior para uma pessoa altamente sensível que é extrovertida. Ele é menor para uma paz que é também introvertida. Por outro lado, uma pessoa altamente sensível, que é também buscadora de sensações, vai exatamente buscar a interação social, ainda que ela possa rapidamente atingir o seu limite. Então, o que eu estou dizendo é que a interação social, mesmo com pessoas queridas, como seu parceiro, parceira, como seus filhos, seus familiares, seus amigos, pode ser hiperestimulante e lhe levar à saturação se ela ultrapassa o seu limite, seja pela frequência, seja pelo tempo que você se expõe a ela. Porém, este limite é absoluta e completamente definido de forma individual. Atenção! Sobre isso, eu queria fazer duas observações importantes. A primeira é que sentir-se saturado pela interação social não significa que você é antissocial ou que você não gosta de pessoas. Significa apenas reconhecer que estar por muito tempo em contato, em interação com as pessoas, pode ser hiperestimulante para você. E a segunda coisa que eu queria chamar a atenção com relação a este aspecto da interação social e de como ele pode nos hiperestimular é o fato de que a maioria das pais tende a captar muitos sinais sutis diante de uma interação social. Então a gente capta o tom de voz, a gente capta o olhar, a gente capta as palavras, mas a gente capta também o corpo como está posicionado e por vezes as mensagens são conflitantes. Você pode, por exemplo, estar diante de uma pessoa que está dizendo que está tudo bem, que a vida dela está ótima, e você perceber por algum sinal, pelo olhar, pela voz, que não é verdade. Então você fica tentando processar aqui duas informações contraditórias. Ambas são estímulos dentro da interação social e você tenta responder as duas coisas. A sobrecarga pela interação social, ela pode vir, por exemplo, de você estar organizando uma festa, ser o anfitrião ou a anfitriã e ter aquela preocupação de dar atenção a todo mundo. Você ter uma conversa longa com uma pessoa próxima, né? Mesmo que a conversa seja prazerosa, mas vocês passaram horas e quando você termina, você sente que está esgotado ou esgotada de participar de grandes eventos, sejam eventos esportivos, sejam eventos de música, estar exposto ou exposta a toda aquela agitação, de estar em lugares onde as pessoas estão, onde há muita gente, muito movimento, muita agitação, como por exemplo, no shopping center na hora do pico e por aí vai. E por fim, a última categoria de estímulos que pode nos levar à hiperestimulação e à saturação são aqueles que estão na categoria da sobrecarga mental. Este tipo de hiperestimulação é exatamente aquele que muitos de nós temos, que é: eu não consigo parar de pensar, a minha cabeça está sempre
pensando, né? Meus pensamentos estão sempre correndo. Eu queria um botão de desliga. Este tipo de hiperestimulação pode vir do esforço de aprender coisas novas e de alto nível de complexidade ou de dificuldade, como, por exemplo, começar um curso, aprender uma outra língua e por aí vai. Pode vir da nossa preocupação excessiva e dos pensamentos ruminantes. Pode vir de processar ou repassar uma conversa. Pode vir da preocupação com o futuro, de estar sempre criando cenários futuros na nossa cabeça e tudo mais. Este é também o tipo mais fácil e o mais difícil de lidar. Ele é o mais fácil porque ele começa a se acalmar, o nosso cérebro começa a se acalmar, começa a diminuir a ruminação, começa a diminuir a corrida de pensamentos à medida em que a gente pratica duas habilidades: a habilidade de meditar e a habilidade de estar presente. E ele é também o mais difícil pelo entendimento que a maioria de nós tem dessas duas práticas. A primeira coisa, meditar não significa parar de pensar. Você não vai sentar e vai deixar de pensar. O que acontece é que você vai diminuir a identificação com os seus pensamentos. Você vai permitir que os pensamentos estejam lá sem que você se apegue a eles. Com o tempo, a tendência é que os próprios pensamentos se acalmem. E a outra prática, que é o estar presente, significa tão somente buscar concentrar o conjunto do seu ser naquele momento, naquela atividade que você está desempenhando, evitando que o seu cérebro lhe leve para trás ou para frente. É estar presente onde você está. Bom, veja que embora eu tenha didaticamente, para a gente ter mais clareza, dividido os estímulos que podem desencadear a saturação e a hiperestimulação em 5 categorias, como a gente já viu, está tudo conectado. Por exemplo, a gente já viu que a fome pode afetar o seu humor ou as suas emoções. Se você quiser saber como você pode lidar com essas categorias, com esses diferentes tipos de estímulos físicos, ambientais, emocionais, mentais, sociais, etc. E quiser também sugestões de práticas que você pode incorporar no seu dia a dia, eu lhe convido a clicar no link que aparece aí logo em seguida da descrição do vídeo e conhecer o meu curso Autocuidado e Gestão de Energia para Introvertidos e Altamente Sensíveis. No curso você encontra o autocuidado distribuído por categorias, como eu fiz agora, e você encontra para cada categoria uma explicação, é claro, mas também um conjunto de exercícios e de práticas que estão lá como sugestão para que você escolha aquelas que melhor se adequam ao seu estilo de vida e comece a praticar o autocuidado para diminuir ou para se recuperar da hiperestimulação, ok? Bem, pais, este foi o Papos e Dicas dessa terça-feira. Como sempre, eu espero que o conteúdo tenha lhe sido útil. Como sempre, também eu lhe peço que, se você gostou, clica no botão que aparece aí embaixo, assina o canal, aciona o sininho para receber as notificações e coisa e tal. E também, como sempre, eu lhe peço que, se você conhece uma outra pessoa altamente sensível que pode estar sofrendo com a hiperestimulação, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação e informação de boa qualidade sobre a autossensibilidade aqui no Brasil. Muito obrigada por ter me assistido, beijos e bênçãos e até o nosso próximo encontro. Tchau!